Não posso botar a culpa na minha mãe porque eu sou derrotado. Não posso botar a culpa em ninguém. Não, eu, eu tenho livre-arbítrio no mundo. Se Sim. existe um Deus, uma lei universal, universo que deu esse livre-arbítrio. A nossa ideia é contar trajetórias de vida. A pessoa estava lá que nem eu era bancária e fui parar na área pet, né? Então, a gente E faz essas migrações aí na nossa vida e a gente quer falar as metamorfoses da vida. o que inspira a gente, o que inspira o atual, né? O que a gente está vivendo agora e o que a gente vai projetar para frente, né? Essa é a ideia. E hoje também o mundo ele está a mil por hora e se a gente não evoluir como ser humano, como pessoa, profissionalmente e etc., fica para trás, né? Fábio, conta pra gente um pouquinho de ti. Como é que tu chegou no Brasil? 2000 e poucos aí, a minha mãe ela já estava aqui, né? Aí eu com o tempo, às vezes eu vinha visitar aqui o Brasil, né? Porque como a mãe estava aqui, então eu vinha, visitava ela, ficava uns meses com ela e tal, me familiarizava com o Brasil, me familiarizava com a língua portuguesa também, que eu, sinceramente, me desculpe falar, mas eu falava assim, eu jamais vou aprender a falar português, é horrível o português, caramba. É horrível, eu prefiro mil vezes o espanhol, falar assim, né? E hoje Hoje fala. não, hoje, hoje eu não falo mais, tá? E aí, enfim, eu fui vir, eu acho que eu fui umas 4 ou 5 vezes entre ida e volta. Começou a mudar tudo, né? A partir dali, né? Costumes, cultura, língua, né? Amigos, já não tinha mais os meus amigos, eu tinha deixado para trás. Então era uma vida nova, né? Um caminho novo, né? Meu primeiro trabalho foi na fotografia, tá? E ao mesmo tempo da fotografia eu conciliava com lavar carro, tipo assim, eu lavava carro e fotografia ao mesmo tempo. Daqui a pouco estava filmando, né? Daqui a pouco estava fazendo um curso de cameraman e tal, aquela coisa toda. Então estava mais indo para o lado da comunicação, da imagem e tal, aquela coisa toda. Fui para um bar muito conhecido na época, que até tem um documentário, que foi o estúdio Purple, que era um estúdio de gravação para bandas. Então eu fui sempre para esse lado da comunicação, da música. Tudo parece sim, mil maravilhas, né? E realmente ao mesmo tempo não era assim muito, não. Porque eu, ao mesmo tempo de eu estar trabalhando nos lugares legais, com gente legal, tudo, eu não era legal, era um cara totalmente fazia o que eu queria e tal, aquela coisa toda de jovem e tal, sabe? Posso fazer o que eu quiser, posso levar a vida do jeito que eu quiser, então isso meio que atrapalhou, entendeu? Sim. Atrapalhou, É um pouco da atrapalhou, idade também, né? Ou mesmo é, num país diferente, né? Com outra sim, era muita. amigos. Pra te ter uma ideia, tipo, eu saí de Santa Fé, de uma cidade pequenininha, e chego aqui e a primeira cidade gigante que eu tive contato foi Porto Alegre. Aí a tua cabeça, tipo, faz bum, Sim. estoura muita informação de uma hora para outra, muita gente de uma hora para outra. Quando eu veio, eu tinha 300 milhões de amigos. Na real, conhecidos, não amigos, né? Era Sim, só sim, sim, mas pessoal da noite, da boemia porto-alegrense, da boemia canoense e tal, aquela coisa toda. Então, mas ao mesmo tempo aí, eu lembro que também eu pensei assim, eu tive contato com gente de rádio FM, aí acabei fazendo um curso de rádio FM na FEPLAN, me lembro muito bem, tá? Peguei certificado, tudo, aí comecei a trabalhar em eventos, né, de DJ, digamos assim. Tenho 8 ou 9 anos de rádio FM já. Trabalhei até o dia que infelizmente as rádios FMs começaram a descartar os técnicos operadores porque, digamos, ah, o, Win, o Windows 98, que a gente se lembra, passou fazia para. tudo. É, e foi evoluindo, a internet foi evoluindo tudo. E aí, de uma hora para outra, eu me encontro numa situação tipo assim: bah, o CD está indo embora, o DVD está indo embora, os técnicos operadores estão indo embora. Tá indo embora as locadoras que eu amava entrar numa locadora e alugar um filme e trocar uma ideia com o cara do balcão. Na real, isso era networking. Eu não sabia.
O networking que hoje eu dou para os alunos era aquilo que eu estava fazendo. Eu fazia um networking com uma galera, só que da música. Tanto com o dono, como o filho, como o primo, tio. Daqui a pouco vinha um cara que nunca tinha visto na vida, e ele tocava numa banda, o outro tocava no salão. Então era o networking da época, né? Que a gente nem sabia, mas já fazia networking, né? Até hoje, às vezes eu falo para algum aluno assim, eu toco os assuntos do passado e falo, cara, a gente fazia networking há muitos anos e nem sabia que era isso, né? Que é a rede social e tal, mas só que de forma presencial, né? Não... Sim, não online. Então tudo foi evoluindo, né? Tudo foi evoluindo. Por um lado foi bom, né? E eu acho fantástico que evoluiu. Só que por outro lado deixou uma certa nostalgia. Passei um tempo com várias síndromes, né? Por isso, por escolhas erradas, por amizades erradas, por atitudes erradas, por escolhas erradas e tal. Enfim, meio que me perdi nesse Brasil. Como que tu conseguiu se resgatar, sabe? Tipo, não é isso que eu quero para mim, né? Conseguiu perceber que não era isso que ia te levar a lugar algum, né? Demorou um tempão. Como pessoa eu estava perdido. Quem sou eu? Quem é o Fábio? O que que tu gosta? O que que o Fábio gosta? O que que o Fábio sabe fazer? Para que que o Fábio tá aqui? Qual é a diferença que ele vai fazer neste mundo? Por que que o Fábio está caminhando aqui? Qual é o teu propósito? Eu não tinha nada disso. Eu tava... Então isso foi com o tempo. Eu tive que quebrar a cabeça, tive que quebrar a cara e tal. Eu também era um cara que eu trabalhava sem motivação. Eu só trabalhei realmente motivado quando eu trabalhei quando tinha a ver com o que eu gostava. Rádio FM. Eu trabalhei um tempo numa gráfica muito grande, a Via Color. Ao mesmo tempo, teve uma época assim que meio que rolou uma reviravolta e eu tive que me afastar dessas pessoas. Essas pessoas fecharam os negócios, tudo. Aí o que que entra? Aí entra o camaleão, aí entra o cara que tem que se refazer. Mas teve uma época que eu comecei a despertar, sabe por quê? Como é que agora eu me direcionando, resumindo, para o lado da Visoro. Sim, Eu comecei a ter uma paixão por ONGs, sendo que a Visoro não é uma ONG. Chega a ser uma ONG, como eu sempre digo, uma ONG pela metade. Na real, não é, porque ela tem investidores anjos por trás, né? E tem a prefeitura, ajuda da prefeitura e tal, aquela coisa toda. Mas, igualmente, ela tem uma essência de ONG quando eu vejo assim, porque a gente trabalha com pessoas, trabalha com seres humanos, a gente tem que usar o psicológico, a gente tem que usar a parte humana, né? Antes disso, teve um lance de busca de autoajuda. Eu estava buscando muito melhorar como ser humano, como pessoa, porque eu achava que eu podia, entendeu? E não estava me sentindo bem comigo mesmo. Eu achava que alguma coisa me dizia que eu podia melhorar como ser humano e tal. Aonde que eu quero chegar? É que eu tive que ter um preparo psicológico, emocional para mim entrar na Visor. Eu fiz coaching, fiz terapias, regressão, autoajuda, cura, palestras, tudo. Tudo que era motivacional eu olhava, tudo que era para ser melhor eu olhava, entendeu? Independente se era católico, se era evangélico, o que for, eu olhava. Desesperadamente eu estava buscando o sentido né? E me, sem saber, me preparando para o que vinha pela frente, que eu não sabia, mas ajudou. o, o universo, o Deus, como vocês queiram chamar, estava preparado para mim, né? Como o universo me escolheu para fazer parte, eles me escolheram também. E através disso eu vou dizer que é dia a dia uma mudança como ser humano, como pessoa. Me comecei a me valorizar de uma forma como nunca tinha me valorizado na vida. Encontrei digamos, um propósito. Eu comecei como monitor, digamos, monitor de turma. E daqui a pouco, de uma hora para outra, me chamam para consultor, né? Para mim foi um desafio, porque eu achava, bah, eu não vou estar nem um pouco preparado, eu não vou, é muito rápido, muito cedo, preciso disso, preciso daquilo e tal, e tu fica botando um monte E de pensamentos mais negativos do que positivos, né? A gente tem, que se diz, a gente tem aquelas crenças limitantes, eu tinha muita crença limitante,
tá? E às vezes vem alguma no subconsciente, que sai do subconsciente. Não sei se você sabe, né? A gente trabalha o agora que a gente está falando, é 5% a gente está usando do nosso cérebro. O 95% é o subconsciente, onde guardamos todo, é o HD do computador. Sim. Então, eu andava mais com o HD do computador, com 95% do que com aquele 5% que me falava assim, oh, tu é fera, cara, tu pode, tu consegue. Não, eu usava aquele 95 que falava assim, tu não Não vai dar pode. certo, tu vai gaguejar, tu não sabe falar com as pessoas, tu isso, tu aquilo. E agora, né? Tudo é, E agora tá aí, né, ajudando vários empreendedores, né, a e a se aí, colocar no mercado, né, a se colocar como pessoa também. O Fábio faz um trabalho no grupo de se colocar como consultor e amigo, no sentido de se você está sentindo uma situação, não fique sozinho, fale comigo, né? ah, tem um, eu vou ter aviso importante no grupo, né? Não É, se isole, né? Se você tem algum problema, se sente que você está passando por, você está em dúvida, tem medo, tem insegurança de empreender disso, daquilo, ou você está com algum problema de ansiedade e tal, entre em contato comigo, não se isole, tá? Que a gente conversa, tá? O meu próprio líder falou um dia assim, quando tu tiver que parar, quando tu sentir de não dar uma matéria e falar de nós, como seres humanos, algo mais humano, mais psicológico, pode parar a aula e fala sobre vocês. Falem sobre, eu não consigo dormir, eu tenho insônia, eu tenho que buscar um equilíbrio, um denominador comum, uma forma de. Tu acaba entrando na vida da pessoa, tá? Vocês vão pensar assim, tá, mas qualquer pessoa, tá, mas não tem nada a ver. Isso aí é problema das pessoas mesmo. Hoje todo mundo passa isso e tal. Eu não penso assim, sabe? Eu acho que eu posso fazer diferença na vida de uma pessoa, como já fizeram na minha, entendeu? Tu vai conseguir mudar aos poucos, tu vai ser referência, outras pessoas vão se inspirar em ti e a gente vai fazer diferença no ambiente que a gente vai estar. E já isso já basta, já é muito poderoso. Se cada ser humano fizesse diferença no seu cantinho, seria fantástico. E é o mundo da gente, né, que muda, que é todo o nosso mundo. Porque por mais que tu trabalhe com a coletividade, eu acho que o serviço social, que seja o coletivo, ele é feito de indivíduos, né? Então, esse indivíduo tem que estar bem. Esse indivíduo tem que estar bem para se sentir produtivo. Eu acho que tu, mais do que ninguém, eu acho que as pessoas que caem para fazer esse trabalho contigo e ter essa pessoa, porque a frustração, como tu mesmo falou antes, humaniza, né? A dor humaniza. E, e essas pessoas, às vezes, estão sofrendo, e que bom que tem alguém que consegue enxergar esse outro lado. Não é só o É, lado materialista, né? Esse outro lado sim. humano da história. Eu não critico outros colegas meus, jamais vou fazer isso, mas eu sei que eu tenho o meu próprio pensamento e eu estou formando dia a dia o meu estilo de trabalho. Eu não estou formado ainda, já vou dizer. Eu sei que eu vou chegar no momento que eu vou falar assim, ó, agora sim, esse aqui é o trabalho do Fábio. Mas eu estou assim, ó, com essa experiência. Por exemplo, hoje eu fui visitar um casal muito querido. Tivemos uma conversa assim, ó, mais de amigo do que qualquer outra coisa. Tomamos café junto, aquela coisa toda, mas daqui a pouco surgiu uma conversa interessante, entendeu? E eu deixei fluir, nós deixamos fluir isso. E foi muito gratificante. A gente escuta muito a palavra egoísmo, a gente escuta muito a palavra inveja, invejoso. Ah, meu irmão é invejoso, meu tio é invejoso, meu primo é invejoso. Eu não posso crescer porque o outro já. Ah, o meu vizinho já viu que eu comprei uma moto, algo, já está de olho, já não gostou. Parece que a gente não. Quando a gente começa assim, a crescer, os outros parece que olham assim, no lugar de falar assim, pô, que bacana, cara. Olha lá, o cara tá crescendo, tá prosperando, tá não sei o quê. Não, ao contrário. Eles dizem, não, eu que tinha que estar no lugar dele, parece. Eu que tinha que prosperar, eu que tinha. Ela não. A minha irmã tá prosperando, e por que que eu não prospero? Entendeu? As pessoas não entendem que isso é uma busca singular, é uma busca única nossa. Não posso botar a culpa na minha mãe porque eu sou derrotado. Não posso botar a culpa em ninguém. Não, eu, eu tenho livre-arbítrio no mundo. Se Sim. existe um Deus, uma lei universal, universo que deu esse livre-arbítrio.
essa virada de chave das pessoas estarem na telinha, mas serem humanos com os outros, é um momento importante, porque a gente se desligou muito na pandemia, de uma certa forma, Sim, né? O contato, né? Contato sim. de pessoa, contato espiritual, contato de um modo geral, né? E essas pessoas que talvez pensem assim, ou tenham inveja, ou seja qual o nome que for, o adjetivo dado, eu penso também que ela não viu a trajetória, por exemplo, que tu passou, né, Fábio? Tudo isso Sim. agora pode ser experiência para uma pessoa numa situação X que ela venha te colocar, né? Eu tô com essa dificuldade, daí tu, putz, já passei, já sei. Pô, isso encurta caminho de muito empreendedor, encurta caminho até como pessoa, né? Eu às vezes me dou, né? Eu tenho me doado esses tempos e tal. Ah, tipo assim, eu acho que a melhor forma da gente demonstrar que faz com amor é fazer desse jeito, se doar sem esperar em troca alguma coisa. É, tipo assim, eu não espero que me diga, baca, tu é o baita de um consultor, isso, aquilo, entendeu? Não, eu espero, tipo assim, ver mais a diferença da pessoa. Ela fala pra mim assim, bah, cara, conversei contigo e me senti melhor, entendeu? Bah, eu É. senti que tu tem uma energia muito boa. Bah, eu senti que bah, tu tem uma sabedoria muito legal. O que que acontece na tua experiência do pessoal que tenta empreender? É mais por uma necessidade, perder o emprego, ou é uma opção de vida? Eu, pelo que eu tô percebendo, assim, é mais uma opção de trabalhar para si, de tu ser o chefe, de tu ter teu próprio ganho, teu próprio horário, tu ser independente. As pessoas estão cansadas de fazer parte de um sistema que ele te escraviza às vezes, Uhum. entendeu? Os meus avós são vivos, eles têm 90 e poucos anos. A minha avó fala assim, como é que não tem um filho ainda? Como é que não... Sim. ah, tipo assim, tempo atrás, pô, já tinha que ter carro, já tinha que ter uma casa própria, já tinha que ter, tu já tinha que estar cuidando da tua mãe, já tinha que levar ela contigo na tua casa, já tinha que todo um padrão feito lá O manual da de vida, né? antigamente, entendeu? Parecia que, né? E se tu for ver a vida deles, os dois estão com 90 e poucos anos, são do campo, mas foram ir na cidade, estão morando num apartamentinho minúsculo que compraram e não são felizes, são infelizes, entendeu? Uhum. E quando tu não segue, tu é o rebelde, ou tu tem problemas, ou tu várias teorias, né? Depois tem falando do sistema, né? O sistema de certa forma ele escraviza a pessoa, né? Existe uma certa competência no meio Empresário. empresarial de trabalho, digamos assim, sabe? E existe porque eu já fiz parte disso e eu vi. A gente está vivendo a era do descarte. A era do descarte. Se descarta facilmente um funcionário. Se Uhum. descarta facilmente uma pessoa. Se descarta facilmente um namorado. Se descarta facilmente um marido. Ações todas. Se descarta facilmente uma relação. Mas existe isso no meio do trabalho, né? A sociedade. Ah, eu trabalho aqui, trabalho ali. Tá todo mundo no automático. Tá todo mundo por um salário, buscando algo melhor, mas acaba num salário mínimo e tal. Depois tem as empresas também, que tipo assim, antigamente era 3 meses de experiência. Hoje estão pedindo de 6 meses para cima. Então, a gente vive esse lance do descarte, né? Descartar facilmente o negócio. Faz parte do sistema. Então, essas pessoas, esses empreendedores que vêm, eles vêm com várias situações. Foram descartados de emprego, estão cansados de ser descartados, estão cansados de chegar lá com currículo, não dá certo. Estão pedindo talvez mais escolaridade, o que for, não tem. Outros, quem ficar independente, quem sair fora do sistema, quem ter seu próprio negócio, tem um sonho. Porque, na real, a Visoro o que faz? A Visoro é uma ferramenta que existe para falar assim, cara, tu tem um sonho? Cara, tu tem um sonho de empreender? Tu tem um sonho lá de quando tinha 20 anos, quando era criança, tu tem um sonho de, vamos botar no papel e do papel nós vamos passar para a vida real, tá? Cara, tu quer? Então, tipo assim, a Visoro, ela entra, claro, foi criado primeiramente para as favelas, né? Isso eu vou deixar bem claro porque tem gente que não sabe, né? A Visoro foi criada para as favelas, para as pessoas de uma renda bem baixa, né? Para a gente apresentar o BNSS, que é
metodologia que o nosso CEO, né, o Vinícius Mendes Lima, ele criou, o BNCS. Ele criou isso andando na Argentina, né, caminhando pela favela mais perigosa da Argentina, que é La Villa 31. Ele caminhou por lá e tal, viu a necessidade das pessoas e também ele reconheceu pessoas que estavam vendendo e tal. Criou um vínculo ali, fez um bate-papo com a galera tudo e ele percebeu que ele podia criar. Tinha muita gente sonhadora, tinha muita gente com potencial e tudo que podia empreender, né? Ser dona do seu próprio horário, do seu próprio dinheiro, da sua própria, né? Ter o seu negócio, né? Adquirir conhecimento, né? Porque os, os favelados, até certo ponto, sempre foram descartados, né? Não, a favela tal, nem a pau entrou lá, já começando por isso, né? Pelo tráfico, aquela coisa toda. Mas o nosso chefe, digamos assim, ele não pensou dessa forma, né? Ele já tinha o pai dele, ele já vinha de família de empreendedores, né? Então ele já tinha isso no sangue. Eu não tinha isso no sangue. Hoje eu conheço o que é empreender. Hoje eu sei que empreender vem dos anos. O primeiro empreendedorista começou lá pelos anos 1808, lá pelos aqueles anos lá, que, se, que nem se falava empreendedorismo, mas, tipo, já por Marco Polo querer fazer a estrada para o Oriente, tipo assim, era o primeiro cara que pensava fazer. Eu fiz um estudo esses dias de quem foi o primeiro empreendedorista aqui no Brasil e tal, mas não se encontra os primeiros vendedores, que eram os ambulantes, e eram todos negros, né? Então tem toda uma história. Fora isso, Estados Unidos tem a história aí, agora eu não me lembro do Henry Ford, tem o maior vendedor do mundo, tem toda aquela coisa e tal. Enfim, voltando ao nosso chefe, né? Então ele entrou na favela, depois ele foi na favela da Rocinha, se eu não me lembro, talvez esteja enganado, no Rio de Janeiro e tal, e ele percebeu assim muita gente com potencial, acredito eu, e ele quis dar um conhecimento a essas pessoas, dar uma oportunidade a essas pessoas. Ou o cara ia para o tráfico, ou o cara ia para malandragem, ou o cara empreendia. E qual a sensação que tu tem de estar envolvido num projeto que vai ao encontro da tua, assim, que está te fazendo bem no interno, né, como pessoa? Isso vai te E, dando, isso vai te dando mais energia, mais força, mais vitalidade, assim, para tocar esse projeto, né? Porque eu vejo que o projeto da Besouro, ele coincidiu com muitas coisas que para ti tá te fazendo bem, né? bom, já começando pelo nome, né? Besouro. Para quem não sabe, são insetos, né? A gente conhece, né? Tem uns que voam e outros que não, mas tem característica, ele tem resiliência, né? E ele tem uns voam, outros não voam, então, mas eles se adaptam ao clima. Pode ser inverno, verão, tal. E eles vivem na Terra há não sei quantos mil de anos já, lá no Egito e tal. Então ele já tem muito tempo na Terra, esses bichinhos e tal. Então ele colocou isso de propósito porque ele chama que, tipo assim, que os empreendedores, ele chama de os visorinhos, né? Voa visor e tal. Tipo assim, a gente tem resiliência e tem adaptação. A gente se adapta a qualquer tipo de clima, se adapta à economia, se adapta às negatividades dos nossos parentes, do vizinho, da família, do que for. E a gente consegue ter resiliência, consegue ir em frente e não se entrega, entendeu? Então tem todo um sentido o porquê besouro e tal. Foi muito bem pensado pelo que eu vejo e tal. Então, tipo assim, para mim foi uma abertura um portal de conhecimento, tá? Porque me faz buscar conhecimento todos os dias, né? Em todos os sentidos, conhecimento de todos. Por quê? Porque a gente trabalha com pessoas de diferentes, cada um é um ser humano diferente, cada um tem um caráter diferente, cada um é um mundo diferente, cada um pensa de uma forma diferente, é de uma cor diferente, de uma língua diferente. A gente também atende pessoas estrangeiras, né? Então, me faz buscar, isso me inspira muito,
A Besouro ainda continua trabalhando com pessoal só de baixa renda ou não? Continua com baixa renda e com até classe média também, tipo assim, quem já tem seu, tem uma, tem um, já tem seu negócio. Tá, bom, aí que tá. A gente trabalha com quem não tem negócio e com quem já tem negócio. Uhum. E, ah, digamos, também com gente de baixa renda e renda média e tal. Seria assim, entendeu? Mas o foco seria mais quem realmente não tem um centavo no bolso e quer empreender. A gente tira do Tá. papel para a vida real. Esse aqui é o foco do Vinícius, né? Mas a gente está abrindo um leque para, né? Uhum. Abre um leque para outro. Tu consegue já fazer com a tua experiência um parâmetro de pessoal assim de baixa renda e um pessoal já de uma renda média, questão assim de como lidam com a frustração, com a resiliência, existe uma diferença ou não? Tu consegue perceber isso? No sentido de empreender, Não no sentido de lidar com a vida, de lidar com a frustração, de lidar com, às vezes, até com um provável preconceito. Às vezes a pessoa é demitida, está com baixa uhum. autoestima, precisa de uma ajuda para empreender, pessoas resilientes. Tu sabe assim, o pessoal, quais são os níveis assim que as pessoas conseguem lidar melhor com essas questões assim de dores? Olha, onde eu vi mais dores, onde eu vi mais complicação com o povo estrangeiro. O povo estrangeiro é o que mais sente. Por quê? Porque essa pessoa, ela não só vai ter que enfrentar a burocracia do empreendedorismo, vai ter que enfrentar os medos e frustrações, e talvez dê certo, talvez não dê certo, do seu empreendimento, do colocar o seu produto no mercado, do colocar seu pastelzinho, colocar seu café, colocar sua empada, colocar seu cachorro quente e tal. Como também ele vai ter que passar o lance da existe ainda um certo preconceito, né? Certo preconceito porque a pessoa é haitiana, porque a pessoa é venezuelana, porque a pessoa é boliviana, né? Eu tive, eu atendi um, um pessoal venezuelano há não muito tempo atrás, agora, há pouco tempo, tinha haitianos no meio e tinha uma haitiana em particular que ela tinha condições, tinha capital para botar, pagar todo mês para a prefeitura dar um lugar para ela. E eles não liberavam. Eles falavam sempre que não, que tinha que entrar na fila, que tinha que entrar na fila, que não sei o quê. E ela frustrada, totalmente frustrada, sempre frustrada, ao ponto de chegar e falar assim para mim, bah, eu não sei se eu vou continuar. Eu tô vendendo só para os vizinhos, não tá dando nada para mim. Acho que eu vou ter que procurar emprego. O estrangeiro é o empreendedor por necessidade. Ele vai querer vir. E como não arruma emprego fácil, no cine ou no lugar, ele vai querer empreender. E ele vai empreender por necessidade, vai vender qualquer coisa, vai estar desesperadamente. Sim. Aí entra a É como Visolo dando esse curso, essa capacitação. Mas não são todos que se dão bem, infelizmente. Esse cara sofre mais do que o brasileiro que já está aqui radicado, que já é brasileiro mesmo, que já tem sangue brasileiro nas veias, entendeu? Sofre menos. Para a gente fechar, eu gostaria que tu desse assim dois exemplos. Um exemplo que tu foi que foi frustrante para ti com alguém que tu estava ajudando, né? E um Aham. exemplo que tu foi muito feliz. Eu me dedico, eu dou toda a minha atenção, toda a minha hora, tudo, e a pessoa some do mapa e, e, e não dá tipo assim, bah, eu vou sair porque eu tô mal, eu vou sair porque eu tenho depressão, eu vou sair porque eu não quero mais empreender, ou eu vou sair porque. Não, ela faz todo o curso, ela entra no meu acompanhamento, ela ri comigo, ela faz piada, a gente conversa de tudo, disso, daquilo, tudo. Eu dou um suporte, daqui a pouco a pessoa, pum, some do nada e tu entra em contato e a pessoa não te fala nem pelo menos, ah, desculpa, não tô legal. Isso é frustrante. Para mim é frustrante, sinceramente. O, o que me deixa feliz é quando eu consigo tocar o coração da pessoa,
o emocional da pessoa, a mente da pessoa, quando a gente se encontra, digamos assim, e ela fala assim, bah, Fábio, pum, eu dou um insight nela, eu dou um insight nela, entendeu? Bah, Fábio, pior que isso aí mesmo. Bah, agora que entendi, agora que eu sei por que tal coisa, agora que eu sei por que que estava travado, agora eu sei por que que meu negócio não vai para frente, agora eu sei por que que eu estava sobrecarregada, agora eu sei por que a minha área financeira estava travada. Ah, sou uma gastadora compulsiva. Eu adoro quando a pessoa reconhece. Caramba, tu não sabe quanto, entendeu? E eu digo isso muito gratificante porque eu sou um gatilho. Eu simplesmente sou um gatilho para a pessoa se dar conta. Sabe, tipo um psicólogo? Eu já fui um psicólogo. Eu fui numa psicóloga que ela me deixava falar e não falava nada e eu sentia uma raiva terrível. Por que que essa mulher não fala nada, cara? E a única e no final 10 minutos antes de eu ir embora, ela falava uma coisa. E essa uma coisa fazia a Mudava. diferença. Era o gatilho mental que ela fazia. Quem encontrava a resposta era eu. Interessante que se fosse outra época, era elogios, né? Elogios ia me deixar super feliz, super de peito estufado. Não, hoje não. Hoje é o que me dá felicidade é ver a pessoa mudando, entendeu? A pessoa falando assim, bah, tô conseguindo isso, tô conseguindo aquilo, porque a gente conversou a semana passada e tal. Uma conversa super simples para mim, mas para ela significou muito. Sim. Mas dá para entender que tem uma transformação de um homem, né, de um profissional, de um ser humano. E é essa nossa pegada de ver que tudo isso também está linkado com uma verdade que a gente tem para nós, que é um ser divino que nos acompanha e também nos ajuda, Isso. né? Então, como dizem, nada é por acaso, tu foi aprendendo várias coisas para agora estender a mão para alguém, né? De uma certa forma, é isso está fazendo, mostrando caminhos, né, para as pessoas irem seguindo a sua É, própria trajetória, né? como eu digo assim, falar com propriedade é outra coisa, entendeu? É, eu quero poder cada vez mais, tipo, falar o que eu vivo, entendeu? E aí não tem preço que pague. Cansei de viver num mundo de familiares, etc., de pessoas que falavam uma coisa e faziam outra por trás, entendeu? Então, cansei de ter chefes que falavam que a empresa ia ser de uma forma e acabou sendo outra. Cansei de ter amigos que eram, entendeu? Então, é, que eu entendo, tipo assim, falar com propriedade é outra história, entendeu? É. Tu tem aquele poder, aquele negócio, aquela energia que te acompanha e tu diz, pô, entendeu? E aí tu convence Ih, um público assim de, entendeu? É o que eu sempre digo, a verdade é uma experiência, né? Se eu não estou bem, eu não consigo me dar o 100%. Isso eu sei muito bem, entendeu? Isso meu próprio líder falou, cara, nós vamos lidar com gente, com pessoas de todo tipo de situação. A gente tem que estar bem, primeiramente com nós mesmos, o ambiente que a gente mora, tudo. é. Não tá bem, então ajeita primeiro, toma teu tempo, 2, 3 dias, ajeita a tua casa, ajeita a tua família, ajeita teu negócio, e depois tu toca o trabalho, entendeu? Agora não faça de qualquer jeito. A mesma coisa para quem empreende. Ajeita, organiza, porque senão não vai dar certo lá na frente. Isso o que eu falei, o que eu falo, cara, tu quer empreender, mas como é que tá tu, a organização, entendeu? Tanto não só a financeira, como pessoal e tal, entendeu? Então, isso aí. Uma coisa impacta nas outras, né? A gente Uhum. somos vários pilares que eles vão se. É, É a união de tudo isso que faz a gente dar certo, né? com E que a certeza. gente fique bem É, para Isso aí. fazer um mundo melhor para a gente e para os outros, né? As energias tem que estar alta. aqui sempre. Baixou, tem que botar de Seja novo. sempre possível. Às vezes Amém. vai, às vezes baixa, tá? Mas a gente É, levanta. mas que seja pouquinho, Não, né? é. Que o que for bom que vá para frente, que o que Que nem não for tão aquele, bom seja que nem eu tão digo, pequeno que nem seja, né? sim. O cara tá sofrendo, tá? Sofre hoje, chora hoje, mas amanhã, esquece. Amanhã é Exato. outro dia e Amanhã toca a outro dia. ficha Uma e boa vamos noite de continuar. sono, a gente consegue renovar as energias. Com certeza.